Bem-vindo de volta, né? Mais uma vez um prazer ter vocês aqui. Se inscreva, deixa o like. Vamos lá. Nós montamos a chapa, né? Como eu disse lá no capítulo anterior, retomando um pouquinho, foi uma construção difícil e aí fomos para a campanha. Transcorreu tudo normal, né? Não sem problema nenhum, até o Tani estava lá dentro. Vamos fazer alguns pontos aqui. Divergia de algumas coisas do companheiro Tanir e algumas coisas concordava. Como também divergia de algumas coisas da oposição e também algumas coisas eu concordava. No dia da apuração, né, acho que foi a primeira vez em toda a história da PUS que eu perdi a paciência. 34 anos, já era mais novinho, né? Foi o dia que eu perdi a paciência mesmo, né? Nunca vou me esquecer. Coitado, desejar que Deus o tenha. Ele já está falecido. A gente não teve mais, depois não teve problema, mas naquele dia eu catei o Desiró pelos colarinhos. Aquele dia eu perdi a paciência com ele, né? E vou explicar por quê. Nós estávamos apurando as urnas, a comissão eleitoral, e era assim, né? Cada chapa indicava uma pessoa e a pessoa contava o voto da sua chapa na frente do outro, o outro recontava o voto, né? Aí pegava-se aqueles votos, colocava no mapa, né, e se assinava e passava para o presidente da comissão eleitoral, o presidente da comissão eleitoral vistava, passava para o representante da chapa, que no meu caso, naquele caso era eu assinava, que estava ok, e o Luiz de Ziró, ok, assinava. E assim foi indo. Foi uma, duas, foi em todas as urnas, né? Eram milhares de naquela época tinha quase 5, 6 mil e poucas urnas, porque a gente mandava até por escola às vezes. Então tinha pelo menos umas 2.000 urnas ali, né? Pilhava-se urna no sindicato que não tinha, né? Chegava do correio, os caras paravam o carro lá, despachavam, enchia a sala lá na Joaquim Távora, naquela época a sede era na Joaquim Távora, né? E a gente teve que acomodar porque fechar o espaço para que as pessoas não ficassem transitando, umas coisas, né, para organizar. Bom, do transcorrer da metade da eleição, a gente já estava na frente, já uns 1.000 votos, mais ou menos. O que o Luiz de Giró fazia? Lembra-se que eu falei, contava-se as duas, passava para o presidente da comissão eleitoral, eu assinava e depois o Luiz de Giró assinava. Quando eu percebi o Luiz de Giró assinar, só que o Luiz de Giró assinava e escrevia alguma coisa que eu não. Na hora, a gente é meio inocente às vezes, sabe? Confia demais nas pessoas. Eu tenho esse defeito às vezes. Eu confio muito nas pessoas, né? Eu quero ver o bom do ser humano e não, né? Às vezes não tem como. E o Luiz de Giró colocava a seguinte observação: assinava, mas escrevia, não concordo. Ai, meu Deus. Aí aquele dia, catei ele lá fora, lá no corredor da Joaquim Távora, pelos colarinhos, levantei ele, ficou com os pezinhos balançando, ficou com os pezinhos balançando, o pessoal, deixa, calma, 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 segura, segura. E ele falava, me bate, falei assim, vontade não falta, cara, vontade não falta de te bater, isso é ser vergonhice, né? Aí o Tani veio, o que foi? Eu contei pro Tani, ele falou, não, peraí, vamos resolver isso. Aí o Tani foi lá, assinou tudo direitinho, tirou de Ziró como responsável da chapa. Eu falei, meu, isso é palhaçada, pô, você tá aqui, né? As pessoas estão aqui e que papel é esse? Tá lá contando. Se você não concorda, coloca lá, não concordo na urna, antes de apurar, fica separada quando você não concorda. E não fazer o que ele está fazendo depois que está apurada a urna, colocar que não concorda. Aí o também foi e tal. A gente acabou, no final das contas, resolvendo. E nesse entremeio, né,
nesse entremeio, né, apareceu a Ana, de Santa Amaro, a companheira Darcy, que apoiava a chapa do Tanier, a companheira Lisete, né, tá certo? Lá de Tabuão, quem mais? A companheira Maria Helena, de Santa Amaro também, e mais algumas pessoas, não vou lembrar de todas agora, né? Mais algumas pessoas que a gente acabava conversando ali nas apurações, ali no tempo todo, né? E a gente vai conhecendo melhor as pessoas vão te conhecendo melhor, né? E a gente vai construindo uma, um relacionamento mais, não vou dizer cordial, porque, né? Mas de conhecimento, né? Daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa acredita. Muito bem. Começa, a gente é eleito, começa a gestão, e eu começo a conversar com essas pessoas, né? Começa a conversar, começa a conversar, começa a conversar. A gente torna, de fato, uma coisa que não era mais, vamos dizer, orgânico, que dentro do sindical, dentro da questão sindical, não tinha na FUSE, tinha, sim, várias pessoas que se organizavam, mas ainda não tinha uma coisa orgânica e a gente começa a construir a articulação sindical dentro da FUD, a ArtFUD, né? A gente tinha os independentes lá fora, tinha um monte de gente, mas entre 94 e 96, né? 95, porque a eleição foi em 95, ainda não era uma coisa assim, né? Algumas pessoas eram independentes, outros o quê. Então, a gente começa a construir de 92 a 94 e isso, e em 94 eu começo a, realmente a gente começa a constituir a Art Food, né? Em 95, finalzinho de 94 para 95 a gente começa a construir e a gente consegue conversar com as pessoas e não digo convencer, mas demonstrar que a Puse precisava de uma unidade para ela poder caminhar. Né? Nisso a gente consegue trazer essas companheiras Anaci, companheira Lisete, companheira Maria Helena, né? Principalmente a companheira Maria Helena, vários setores, né? Da oposição, e a gente acaba construindo a articulação sindical, né? Dentro do sindicato da FUSE, né? Tem crescimento assim já bom. E o que acontece, né? Isso já dentro do sindicato começa a ter um pouco mais de unidade, né, na luta. Isso já começa a ter um pouco mais de unidade nos compromissos. E para a gente foi importante para o crescimento naquele período, né? E aí acontece a primeira reunião, né? Vamos dizer, já da nossa chapa, tal, tirando as pontuações que a gente falou, e nós vamos, eu e a companheira Isa, começar a procurar, né, terreno para comprar a colônia de férias. Aí as contas já estão mais equilibradas, né? E a gente começa a procurar o local, né? A princípio a Isa queria até comprar uma colônia pronta, mas era inviável, o valor era inviável, né? O valor não tinha condições na época e era pequeno. A gente chegou até a visitar algumas, né? Visitou uma muito boa, mas o valor era monstruoso, não tinha como, né? E a gente foi visitar até que nós chegamos a Peruíbe, né? O irmão do Menê falou que lá na cidade tinha possibilidade de construir, porque Praia Grande, o prefeito da época proibiu já a construção de colônia de férias, e Mongaguá também. Então, Itanhaém também a mesma coisa. A gente só tinha a opção de Peruíbe
na Baixada para construir a colônia, porque essas outras 3 cidades tinham proibido construção de colônia de férias, né? Não sei o que se passava na cabeça daqueles gestores, mas eles entendiam que não era uma coisa viável para a cidade, né? Mas Peruíbe não, Peruíbe ainda estava aberto, as praias eram bonitas, ainda mais, né? Tinha menos lixo, era muito mais tranquilo, e a gente foi para Peruíbe para poder fazer o mapeamento, né? Para começar a comprar os terrenos da colônia. A gente vai parar aqui 10 minutinhos, né? A gente já quer agradecer de vocês. Deixem o like aí, não se esqueçam, né? E continuamos no próximo capítulo.